Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso, a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras. No vídeo anterior, nós abordamos a saída do povo do Egito e a instituição da festa da Páscoa. Neste vídeo, ainda estamos no contexto do Êxodo, porque, além da celebração da Páscoa, é importante compreender alguns outros elementos que fazem parte de todo o contexto do Êxodo e que, de alguma forma, estão conectados à dimensão da Páscoa. Depois que o povo sai do Egito, eles celebram aliança com Deus, há um pedido para a construção de um templo e se estabelece o culto do Antigo Testamento. Esta é a temática deste vídeo. De fato, então, após sair da escravidão no Egito, o povo tinha como grande desafio a caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Durante esta caminhada, num certo momento, Moisés sobe o monte e desce com as tábuas da lei e celebra com o povo uma aliança, né, de Deus com o povo, do povo com Deus. Celebra essa aliança através de um sacrifício de um cordeiro, como nós veremos mais adiante. No contexto da Páscoa, então, se insere essa dimensão da aliança, que é importante compreendermos. Irá também se estabelecendo entre o povo as normas para o culto, que está no livro do Levítico, como também as instruções para a construção do templo, onde, né, se realiza o culto. Muito bem. Então, no contexto da Páscoa, após a saída do Egito, há a celebração da aliança, né, de Deus com o povo, do povo com Deus. Isso nós podemos ler no livro do Êxodo, capítulo 24, de 1 a 11. Irei ler alguns trechos para que a gente possa compreender esse aspecto da aliança. Diz o texto do Êxodo: Deus disse a Moisés: Sobe para o Senhor com Araão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disser. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: Faremos tudo o que o Senhor disser e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. E eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Araão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram a Deus e depois comeram e beberam. Então, no contexto da Páscoa, nós podemos ver que Moisés celebra a aliança de Deus com o povo, né? Ele sobe ao monte, desce com as tábuas da lei, que lê para o povo, e depois nós vemos que são oferecidos sacrifícios. Com o sangue destes sacrifícios, ele asperge o povo, né, como sinal desta aliança. Então, no sangue que é aspergido do sacrifício, o estabelecimento de uma aliança. O sangue é sinal de dar a vida, né, de ir até o fim. Nós costumamos dizer, né, a pessoa deu sangue por algo, né, ela foi até o fim. O sangue tem um pouco esse sinal, né, de uma vida entregue até o fim. Então, no sangue que é aspergido, é feito esse pacto para que o povo possa oferecer a sua vida a Deus, pois Deus oferece-se ao povo também. E então se estabelece essa aliança, essa comunhão de Deus com o povo.
E por fim, comeram e beberam. Jesus vai inaugurar uma nova aliança, como nós iremos ver mais para frente. Aqui fazendo já algumas comparações, né? Nós vamos ver na aliança que Jesus sela com os seus discípulos um sacrifício que acontece, né? O meu corpo que é entregue, o meu sangue que é derramado. Este sangue é o sangue da nova e eterna aliança, vai dizer Jesus. E por fim, tomai e comei, tomai e bebei, assim como o povo, quando celebrou a aliança, comeram e beberam, também na celebração da nova aliança, o comer e o beber. Isso é importante nós termos presentes. E assim, portanto, no contexto de um culto, de um sacrifício, né, do banquete, do comer e do beber, se estabelece aliança entre Deus e o povo e Deus. Então, isso está no contexto também do Êxodo, a celebração desta aliança, onde o povo promete fidelidade a Deus através da lei que o próprio Deus traz e dá ao povo. Também, no contexto da Páscoa, a libertação do povo é em vista do culto a Deus. O povo é libertado da escravidão no Egito para que também tenha liberdade de culto. Por isso, já durante o caminho do povo, nós vamos ver, segundo os textos, né, do Pentateuco, toda a instrução para a construção do templo, onde o povo poderia então cultuar a Deus, celebrar o culto a Deus. Então está lá no capítulo 25 do livro do Êxodo. Faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo de sua mobília que irei te mostrar. Então, o santuário, né, terrestre deveria ser feito tendo como modelo a habitação celeste que Deus revelaria. Portanto, compreendemos, né, que o templo, né, terrestre ele deve ser uma expressão do céu, né? Deve ser um modelo do céu, fazer com que, de alguma forma, no templo nós sejamos remetidos à dimensão das coisas celestes. Lá no capítulo 40 do livro do Êxodo se fala da ereção e consagração do santuário. Diz o texto: O Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda da reunião. Consagrá-lo-ás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Em virtude de tua consagração, o altar se tornará uma coisa santíssima. Revestirás a Araão com os ornamentos sagrados, ungí-lo-ás e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás aproximarem-se seus filhos, e depois de os teres revestido de túnicas, tu os ungirás, como o fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Colocou a mesa na tenda da reunião e dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhes tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda da reunião, diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo da tenda de reunião e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, que são sacrifícios, como o Senhor lhe havia ordenado. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda da reunião,
porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho. Então, esse texto nos fala, né, da construção da tenda da reunião que acompanhava o povo no deserto, mas já na perspectiva da construção de um templo definitivo. Nós vemos que no templo, este tabernáculo, que durante o tempo do deserto era móvel, né, ele fazia parte do contexto da Páscoa e da vida do povo de Israel para a celebração do culto. E é interessante notarmos o que havia no templo. Havia a Arca da Aliança. E o que havia na Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, né? O maná no deserto, né? Que depois, né, depois o maná do deserto vai ser colocado na Arca da Aliança, e o cajado de Araão. Isso é o que vai ficar dentro da Arca da Aliança, que tinha, né, nela as imagens de querubins, de anjos, né, sobre essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Então no templo havia a arca, havia a mesa dos pães da presença, né? Os pães da presença nós iremos falar mais adiante, mas havia a presença de pão, né, na mesa dos pães, com o candelabro, a menorá, que era um lugar onde haviam, vamos dizer assim, velas acesas diante do pão da presença. Havia o altar dos holocaustos, onde se realizava os sacrifícios. E também havia a presença dos sacerdotes com as vestes sacerdotais. No capítulo 28 do livro do Êxodo se fala sobre as vestimentas dos sacerdotes. É importante a gente guardar esses aspectos que estavam presentes no culto da antiga aliança, né? A mesa dos pães da presença, o candelabro com a luz que indicava, né, a presença do pão da presença, que lembrava a presença também do Senhor, o altar dos holocaustos e os sacerdotes. Na nova aliança, nós teremos também uma arca da nova aliança, que é Nossa Senhora. Isso é uma outra história a gente falar sobre Maria como a arca da nova aliança, né? Mas nós temos a presença de Maria como a arca da nova aliança. Nós temos a mesa e o altar, né, onde se realiza um novo sacrifício eucarístico, a Eucaristia. Ao mesmo tempo, temos o pão da presença, né, sempre presente no templo, com a luz que indica a presença do Senhor entre nós, né? A luz do sacrário tem um sentido, portanto, lá do Antigo Testamento. E temos a presença dos sacerdotes na dimensão do culto. Então, vê como aquilo que surge na Nova Aliança não é do nada, tem a sua raiz lá no Antigo Testamento. Perfeito? Bem, assim fica-se estabelecido a edificação do templo para a realização do culto. E o culto judaico é marcado por ritos de sacrifícios. Existiam várias maneiras de realizar sacrifícios. O livro de Levíticos vai, num determinado momento, falar um pouco sobre os sacrifícios que eram realizados no templo. O sacrifício era uma realidade central no culto de Israel. E havia vários tipos. Havia o sacrifício de holocaustos. A vítima era consumida pelo fogo. Havia oblação, que eram oferendas que não são de animais, né? Oferenda de vinho, por exemplo, né, era um tipo de oblação. Havia sacrifícios de comunhão, onde a vítima, que era ofertada, ela era repartida entre Deus e o ofertante. Então, uma parte da vítima era oferecida a Deus e geralmente era queimada em holocausto, e a outra parte era comido, né, entre os ofertantes. Havia sacrifícios pelo pecado, e aí várias situações eram legisladas pelo livro de Levítico, e também sacrifícios de reparação, onde haviam taxas também ligadas ao sacrifício. Não vamos nos aprofundar sobre todos esses tipos de ritos judaicos, né? Que é importante só a gente ter um panorama geral. Havia também, dentro do culto de Israel, uma dimensão anual de festas litúrgicas, né? O rito anual da liturgia de Israel era marcado pelo sábado,
né? O sábado era o dia por excelência do culto. O povo ia na sinagoga e no templo se trocava o pão da presença também, né? Havia a Páscoa e os ázimos. A Páscoa era celebrada uma vez por ano, como também o primeiro feixe. A festa das semanas, ou Pentecostes, era celebrada uma vez por ano. O primeiro dia do sétimo mês. O dia da expiação, que era um dia de perdão dos pecados, expiação dos pecados. A festa das tendas e outras festas que foram sendo acrescentadas no calendário judaico, que não estão no livro de Levítico, mas que, por exemplo, existia no tempo de Jesus a festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação do templo, ou festa das luzes, né? Então, o próprio Evangelho mostra Jesus indo, participando de uma festa da dedicação do templo. Festa essa que não estava no livro do Levítico, mas que tinha sido acrescentada no calendário judaico. Desse costume de um calendário ritual de Israel, a igreja também vai adotar um costume de um calendário litúrgico como nós temos, né? Onde celebramos, né, a Semana Santa, a Páscoa, né, o nascimento de Jesus e as festas religiosas do nosso calendário litúrgico. Isso também não surgiu do nada, tem a sua raiz no calendário litúrgico de Israel. No início, sobretudo, era a Páscoa anual, além do fato de que para o cristão toda a celebração eucarística era uma Páscoa. No entanto, se celebrava a Páscoa anual também, lembrando a morte e ressurreição de Jesus, né? Depois, mais para frente, outras festas foram sendo acrescentadas, Pentecostes, Natal, e assim o calendário litúrgico foi ganhando corpo para melhor celebrar o mistério da fé. Bem, recapitulando um pouco tudo que nós vimos, dentro da dimensão da Páscoa, temos o evento, né, do Êxodo. Esse evento do Êxodo é marcado pela presença de um libertador, Moisés. A Páscoa acontece, sobretudo, né, quando se pede para escolher um cordeiro imaculado, ser sacrificado, o sangue do cordeiro ser colocado nas portas da casa dos israelitas como sinal de proteção, de salvação, por exemplo, né, e deveriam comer a carne do cordeiro. Assim, eles fizeram a experiência da libertação, saíram do Egito. Durante o deserto, estabeleceram aliança com Deus, através, né, de Moisés, as tábuas da lei que Deus confere ao povo, e o sacrifício que é realizado e o sangue aspergido. Ali se celebra um sacrifício que termina com um banquete, onde comem e bebem. É, também no contexto da Páscoa, tratado a edificação do templo e um culto, né? Sendo que ali está presente no templo, né, a arca, o altar, o pão da presença e sacerdotes. E eles estão caminhando rumo à terra prometida com um alimento próprio, né? O maná, o maná. Então, todos esses pontos aqui são importantes porque eles vão ter um paralelo lá no Novo Testamento, no novo Êxodo, na nova Páscoa que Jesus nos traz. Por isso é importante guardar estes aspectos. Bem, nós comentamos todo o evento do Êxodo e da Páscoa, que o povo de Israel celebrava a cada ano. E quando celebrava, celebrava tudo isso, lembrava de tudo isso que o Senhor fez por eles. Iremos ver que Israel, esperando o Messias, esperava também um novo êxodo, uma nova Páscoa, e dessa forma esperavam um novo templo, um novo culto, um novo maná vindo do céu. Falaremos dessa esperança de Israel. É no contexto dessa esperança de Israel que Jesus vai realizar a sua missão e realizar de fato um novo êxodo deste mundo para o Pai, conforme vamos estudar, né, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus em seu reino. Então, rumo ao reino de Deus que ele nos traz. E assim Jesus vai estabelecer uma nova Páscoa a ser celebrada, uma nova aliança, um novo culto, um novo templo, um novo alimento para a nossa caminhada. Então, é nesse contexto dessa esperança de Israel que Jesus vai instituir a Eucaristia. No próximo vídeo, iremos falar melhor sobre essa esperança de Israel a partir da palavra de Deus, para de fato mostrar que é diante dessa esperança que havia, né, houve um êxodo, houve uma Páscoa que era celebrada, mas diante das dificuldades que o povo enfrenta, eles esperavam um novo êxodo, uma nova Páscoa, um novo culto.
Iremos falar dessa esperança que havia no povo, segundo a palavra de Deus, para depois, então, falar o modo como Jesus realiza essa esperança e institui essa nova Páscoa e, nesse contexto de uma nova Páscoa, a Eucaristia. Curta, compartilhe e vá nos acompanhando neste nosso curso sobre a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras. Paz e bem.